Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso para vocês. Terminei meu serviço. Já aqui mesmo eu já fiquei, abençoado. Já fiquei, que eu vou ministrar aqui um pouco, vou fazer o evangelismo com vocês, tá certo? Diga bem forte, Maria, vamos estudar. Então tá, vamos estudar, abençoados. E diga bem forte, abençoados, eu vou ter o conhecimento da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado. Por que nós falamos o Cristo ressuscitado? Porque não estamos com Jesus de Nazaré, tá certo? Nosso profeta morreu, ressuscitou, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não é, abençoados? Estamos depois da cruz, quando você e eu nascemos, ele já havia consumado muitas coisas, não é? Ele aniquilou o pecado, ele aniquilou o diabo, ele nos deu uma salvação eterna. E quando você nasceu, olha, há mais de 2000 anos, muita coisa já havia acontecido. Amém? Então diga bem forte aí, eu vou entender essa graça de Deus, Maria. Vocês vão entender, sim, abençoado, estou aqui para isso. Para ensinar um pouco a vocês, tá bom? Porque vocês são nascidos de Deus. Ei, alô! Sou nascido de Deus. João 5:1, não é? Estou no centro de sua vontade. E o vento sopra aonde quer. João 3:8. Assim sou eu, assim sou eu, sou eu, assim sou eu. Tem que glorificar o nome do Senhor com um cântico novo, não é, abençoados? Dando glórias a Ele. Cantar ao Senhor, assim sou eu, assim sou eu. Tô olhando aqui, eu anotei para mim não errar, não é, abençoados? Em muitas coisas você acreditou, viveu num mundo de ilusões, viveu num mundo de ilusões. Hoje os filhos de Deus estão num mundo de ilusões, depositando a sua fé em homens que nada podem responder às suas orações, em homens que nada pode responder às suas orações. Quem pode responder às suas orações, abençoados, é o Senhor, amém? Diga bem forte, o Senhor vai receber a minha oração. E Ele vai abrir o meu entendimento. Coloca a sua mão, abençoados, na sua cabeça. E diga bem forte, Senhor, abra um entendimento meu com o seu entendimento para que haja manifestação em minha vida, para que eu receba o entendimento perfeito da graça e do apostolado, do que foi feito lá na cruz. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida, com o seu poder, com o seu entendimento, com o seu poder, com o seu entendimento. Porque nada sou, Senhor. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Sem o Senhor eu não consigo entender essas escrituras. Eu não consigo entender essa graça revelada. Eu preciso de Ti. Ora dessa forma. Coloca sua mão na cabeça, fecha os teus olhos abençoados e ora. Eu preciso de Ti, Senhor. Me faça entender essas escrituras. Me faça eu entender a Tua palavra. Me faça eu entender o que é esta graça feita em Cristo Jesus. Por que que o pessoal da graça, por que que os ministros da graça dizem que não estão mais com Jesus de Nazaré? Por que os ministros da graça não imitam mais Jesus de Nazaré? Por que eles falam que são do Cristo ressuscitado? Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por essa ministração. Ajude os meus irmãos, Senhor. Desde já eu te agradeço para todo sempre. Assim sou eu, nascida do Senhor. Nascida do Senhor, e eu não aguardo nada mais dos homens, eu aguardo do Senhor, eu e meus irmãos. Ajude-nos, Senhor, com a Tua explicação, com o Teu entendimento, com o Teu mover. Espírito Santo de Deus que está habitando em mim e em meus irmãos. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, com mais sabedoria, com mais entendimento da Tua graça. A mim e a eles. E eu direi obrigada para todo sempre. Então, ore assim para o Senhor abençoado. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, disse Jesus.
tá bom? E ele vai abrir o seu entendimento e você vai entender a graça e o apostolado. Eu creio, por isso falei, abençoados. Tá um calor. É Gatorade, abençoados. Olha, eu adoro. Então, tá um calor, dá uma sede, não é? A gente vai ler o livro, tá? Vamos ler um pouco do livro. E assim vocês têm que orar, abençoados. Feche os seus olhos. Rumine a palavra quando vocês estiverem lendo, não é? Coloque, não tem problema nenhum. Coloque a sua mão na cabeça, abençoado. Senhor Jesus, me ajude. Fale com Ele, abençoado. Tão gostoso falar com o Senhor para que haja manifestação em nossa vida, não é? Porque você é nascido de Deus e você creu em muitas coisas até hoje, não é? Você creu em muitas coisas que te disseram até hoje. E a gente vai ficar aqui para sempre, viu, abençoados? Lendo a Bíblia, estudando, não é? Falando dela. Porque, abençoados, eu quero deixar registrado, hoje é dia 22/1/2022. É preciso que haja manifestação na nossa vida, porque não é só isso, entender as escrituras, não é ter conhecimento, saber a história. Estamos aqui falando do Cristo, tá certo? Mas não é só isso, abençoados, entender o que se passou, entender o que se foi feito, não é? É preciso ter uma manifestação de Deus, uma manifestação espiritual em nossa vida. É preciso ter, abençoado. Se a gente não tiver isso daí, a gente corre o risco de cair, entendeu? Porque só ficar nas histórias, né? De Moisés, de Sansão, de Paulo, de Jesus, de Jesus de Nazaré, de Elias, de Eliseu, nós temos que fazer a nossa história com Cristo. Temos que ter uma porção do Senhor em nossa vida. Uma porção é ter unção dele, ter manifestação dele. Amém? Amém, abençoados? São muitas manifestações. Não dá assim para explicar tudo, não. Abençoados, tudo de uma vez, não. É dia a dia. A gente não dá um remédio assim para a ovelha, o envelope todo de remédio, né? Então, se a gente der todos aqueles comprimidos tudo de uma vez, que vem tudo dentro da caixa, você vai lá na farmácia, compra os comprimidos, aí você dá tudo de uma vez pra ovelha, você mata. Você mata ela, não pode, abençoados. Tem que ser na dose certa o remédio. Cada assunto é um assunto, não é? Então é devagar, tá, abençoados? É devagar, senão a gente acaba matando e a pessoa não entende nada, nada. Começa a misturar todos os assuntos. Às vezes em um versículo, eu percebo que quando eu tô lendo, às vezes em um versículo tem 3 assuntos. Às vezes em um versículo tem 2 assuntos. Então, cada assunto é um assunto. Amém? E a gente vai chegando lá. Então, glória a Deus pela sua vida, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, hoje é 22/1 de 2022. 22/1 de 2022. Abençoados, essa semana aí eu tive uma manifestação de Deus na minha vida. Eu saí aí para um evento e fui fazer um cadastro aí, né, de uma bênção que eu tava querendo aí. Contei isso aí lá no meu Facebook, eu preciso deixar registrado aqui, abençoados. As manifestações do Espírito Santo na nossa vida é coisa, algo divino, não pode deixar assim, passar. E abençoados, eu já li isso daqui, mas eu vou ler de novo, olha. Somos corpo, alma e espírito. Quando você pega uma cadeira, você senta numa cadeira, são 3 pessoas sentando numa cadeira? Não, você pega uma cadeira e você senta nela, não é? Então, olha, vou ler uma coisa aqui para vocês. Eu quero ler uma passagem para vocês. 1 Tessalonicenses 5:23, não é? 1 Tessalonicenses 5:23. Vou ler para vocês o que o apóstolo Paulo disse. A gente vai repetindo porque é muito importante.
Olha, abençoados, isso aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O apóstolo Paulo falou: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor." Então, pegue uma cadeira e senta nela. Você vai saber que você é uma pessoa. Carne, alma e espírito. Ao contrário, espírito, alma e corpo. Deus também é a mesma coisa. Deus é espírito. Deus sendo um, quando você chegar no céu, vou explicar direitinho, abençoado. Deus é um só Pai. Vou explicar direitinho aqui, ó. Vou até ler aqui para vocês saberem do que a gente tá falando. Quando você, abençoados, porque tem gente que pensa que Deus é um e Jesus é outro e o Espírito Santo é outro. Deus, sendo espírito, ninguém vê ele. Hebreus 12, 9. Deus é Pai dos espíritos. Deus é espírito, ninguém o vê, abençoados. Nós não vemos Deus, porque Deus é espírito, Pai dos espíritos. Se manifestou como Pai, o Criador, como Jesus, o nosso Salvador. Hebreus 2,14, se manifestou como Jesus para derramar o sangue por nós, porque Deus é espírito, sendo espírito ele não morre. Deus como Pai, o Criador, Jesus como nosso Salvador, e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, veio agora para nós como o Consolador habitando em nós, o Espírito Santo, o Consolador. É um só, abençoados. Isso aí é revelação para nós. Quando você chegar no céu, haverá um trono, não haverá 3 tronos. Um com o Espírito Santo sentado, o outro trono com Deus e o outro trono com Jesus sentado. Há um só Deus que se manifestou de 3 formas. Então nós somos imagem e semelhança do Senhor. Veja, Hebreus 12, 9. Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Somos 3, como Espírito, alma e corpo. Nós, os Espíritos, com E minúsculo. Deus, Pai do Espírito, com E maiúsculo. Deus, por isso que nós somos imagem e semelhança dele. Espírito. Então, quando você chegar no céu, há um trono. Porque todos pensam que Deus é um, Jesus é outro, abençoado. Por isso que tem os católicos, eles não falam assim o nome de Jesus. Eu confesso o nome do Senhor Jesus como meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Se bem que esses dias eu vi uma senhora aqui na rua, e eu sei que ela é católica, né? Mas minha irmã em Cristo Jesus. E, abençoados, eu vi ela falando, não é? Até que as coisas estão mudando um pouco. Eu espero em Deus que sim, não é? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela falou muitas vezes isso. Mas, infelizmente, os santos estão sempre no meio, né? Os santos não ouvem, abençoado. Os santos não falam. Os santos não ouvem, não falam, não enxergam. Então, você tem que pedir para o vivo, não é? Que é Jesus Cristo. O nosso santo. Com S maiúsculo. Então, abençoados, tudo que você pedir, orar, pedir em nome do Senhor, abençoados. Tá? Esquece esse negócio aí. Pede no nome do Senhor, porque Ele vai gostar, Ele vai se agradar de ti. Amém? Então, quando você conhece a verdade, deixa as heresias, abençoados. Quando você conhece a verdade, não deixa ninguém te enganar mais. Não deixe ninguém se enganar mais, tá bom? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, tá bom, abençoados? Então, eu sou Maria na minha carne, eu tenho uma alma juntamente com o meu espírito, não é? E o meu espírito vai subir ao Senhor, quando o nosso Senhor chegar.
e vier nos buscar nos ares, tá bom? A vinda do Senhor tá chegando, hein, abençoados? A vinda do Senhor tá chegando, hein? Tá chegando. Então, assim é Deus. 3 manifestações. Então, eu quero ler para vocês, abençoados, um pouco aqui de Colossenses. Se der tempo, eu vou ler um pouco desse livro. Senão, eu quero muito falar sobre isso daqui, porque eu quero deixar registrado, abençoados. Colossenses, Colossenses 3. Quero ler. Acabei de sair do meu trabalho. Vou ficar aqui nesse computador, que é isso mesmo. Vamos ler aqui. Procurar aqui uma leitura mais agradável. Vou pegar minha Bíblia também. Vou abrir ela. Tá aqui, viu, abençoados? Olha. Tá aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana, abençoados, eu fui pra um evento. Aí eu fui conseguir uma benção aí, peguei uma fila muito grande. E eu tive que preencher uma ficha, tive que preencher um cadastro. Tinha uma irmã comigo. Eu deixei isso aí, algumas coisas registradas no meu Facebook, mas eu quero deixar aqui. Meu Facebook é Carmen Macedo, tá, abençoados? Aí, eu tive que fazer um cadastro. E a irmã estava do lado também fazendo um cadastro. Essa que estava comigo. E eu não sabia que eles iam fazer perguntas assim, abençoados. Aí, a moça que estava fazendo o meu cadastro, ela me perguntou qual a renda da sua casa. E Deus estreita a gente numa situações dessa para ver se a gente realmente tá com Ele, fazendo o que agrada a Ele, dizendo, fazendo, sendo a pessoa que Ele quer que nós sejamos. O abençoados, e a menina me perguntou, a moça da recepção, qual a renda da sua casa? E eu não queria declarar, com medo que a irmã do lado estivesse ouvindo. E eu não declarei. Eu joguei qualquer renda lá. Não por medo de perder alguma coisa ou de não conseguir a bênção. Não, não foi isso. Eu não queria falar, porque tem coisas que é tão da gente, abençoados, que não é bom a gente falar. Por mais que você confie numa pessoa, não é bom, abençoados. Não é bom fazer perguntas para a pessoa. Eu acho isso feio, muito feio. Eu deixei registrado isso lá no meu Facebook. Eu até fiquei, vamos dizer assim, não sei se decepcionada comigo mesmo. Não é porque o Senhor, ele conhece o seu filho, né? Então, em nossa carne, nós somos fracos demais, não é, abençoados? Mas graças a Deus nós somos salvos no Espírito, não é? E essa fraqueza Ele nos ajuda com muita oração, abençoados, com muito estar em Cristo. Essa carne aqui, ela nos envergonha mesmo. Então eu não falei a verdade, abençoados. Não falei a verdade. Com medo que a irmã do lado ouvisse. E hoje a gente não pode estar se abrindo com qualquer um. Tem coisas que tem que ser muito reservadas da nossa vida. Eu deixei isso registrado, abençoados. Porque hoje, o ser humano, hoje, a gente a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então não devemos confiar em nossa carne, porque ela é um laço de passarinheiro. Não devemos confiar nem na minha,
Eu não confio nem na minha e nem na de ninguém. Mas em Cristo Jesus a gente está sempre ali com a palavra, né? Então a gente vai sendo uma carne um pouco melhor, vamos dizer assim. Graças a Deus o Espírito está salvo. Graças a Deus somos santos no Espírito, abençoados. Não acabei de dizer isso agora para vocês, logo de entrada? Porque somos imagem e semelhança do Senhor no Espírito. O Espírito volta a Deus, que o deu. Então, por isso que muita gente aí imita Jesus de Nazaré, mas em 2 Coríntios 5,16, abençoados, nessa nova aliança, no novo pacto, depois da crucificação de Jesus Cristo, nós somos um espírito com o Senhor. E neste novo pacto, Jesus, ele disse, Paulo, ele disse, 2 Coríntios 5,16, a nova aliança daqui para frente, não olhamos ninguém segundo a carne. Ai, caiu minha Bíblia. Então, abençoados, vamos ler aqui. 2 Coríntios 5,16. Eita, caiu aqui meu sistema. Peraí, abençoados, caiu aqui o negócio. Ai, abençoado, tem que ser tudo explicadinho, devagar, explicadinho. Ó, que Paulo falou aqui, olha. Assim que daqui por diante a ninguém, veja, grifa na sua Bíblia, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o vemos mais assim. Por isso que as pessoas imitam Jesus de Nazaré. Está atrasada com a revelação, porque nós estamos depois da cruz. E ainda os filhos de Deus, os pastores, os ministros, as ovelhas que sentam no banco e os ouvem, ainda estão ouvindo essa velha ministração. Alô, tudo se fez novo, a moeda virou, abençoados. Então ainda, visto que assim Paulo falou, visto que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, não é? Então nós não imitamos a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque hoje ele é o Espírito, não é? Ele morreu e ele ressuscitou. E ele deixou uma nova aliança para nós. Vai juntando tudo, abençoados. Então eu não disse para vocês que quando nós estamos depois da cruz e quando nós nascemos há mais de 2000 anos atrás, houve a cruz, houve a morte do Senhor. Houve a ressuscitação dele. Então na nova aliança ninguém pode mais imitar o Jesus de Nazaré. Na nova aliança nós imitamos o Cristo ressuscitado e Paulo recebeu essa revelação. Paulo, ele disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Então, Paulo, ele olhou para a cruz e entendeu que é estar tudo consumado. Vai juntando toda essa coisa aí, abençoados. Então, abençoados, houve um erro. E graças a Deus a gente tem esse entendimento. Estamos livres, Romanos 8:1, estamos livres de condenação. Por quê? Porque conhecemos essa graça de Deus, a gente regozija dela, a gente fica sem condenação. Devemos ser pessoas melhores com conhecimento e entendimento da palavra que a gente já tem revelada. Se não, abençoados, e o povo te joga no inferno, hein? Só porque você errou. Na carne. É o diabo? Não. O diabo não, esquece esse negócio aí de diabo, abençoados. O povo fala que qualquer coisa escorregou é o diabo. Acidentou é o diabo, não sei o que, tudo é o diabo, não é? Caiu um copo no chão, se machucou, é o diabo. Então, abençoados, esquece esse negócio aí de diabo. Dá uma dica aí pra vocês, Ezequiel 28:19. Vou ler aqui uns textos pra vocês. Ezequiel diz, tudo é o diabo, tudo é o demônio. Novo pacto não existe. Ezequiel 28, Ezequiel. Dá umas dicas aqui pra vocês. Rapidinho, uns versículos. Vocês ficam ligeiros aí com esses falsos profetas aí, sem entendimento da graça. Ezequiel 28, 19.
Todas as nações que os conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou ao fim, ao seu fim. Chegou ao seu terrível fim. Você não mais existirá. Ezequiel profetizou. E aconteceu já, Maria? Claro que já. Vamos para Hebreus 2,14. E visto, Paulo falou, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus, para que pela morte aniquilasse morreu ou não morreu, abençoados, ressuscitou ou não ressuscitou, você está ou não depois da cruz. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto, a ser quem? O diabo. Mais um versículo? Mais um. Colossenses. Esse aqui eu acho demais. Olha, esse aqui eu acho muito claro. Esse aqui eu gosto demais. Eu aprendi ele, não esqueci nunca mais, abençoados. No estudo aí que eu fiz. Aqui, ó. E despojando, olha só o que o Paulo falou, nosso apóstolo Paulo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, e despojando e acabando, não é? Com eles, despojando os principados e potestades, o expôs publicamente na cruz, na morte, o Senhor os derrotou. Publicamente. E deles triunfou em si mesmo. E o Senhor triunfou. Era o único jeito, abençoado, de nos dar a salvação e acabar com o diabo. E acabou e o povo tudo é diabo. E diabo pra cá, e diabo pra lá. E pega o diabo e o diabo tá solto. Oh, meu Deus do céu. Agora esse é o demais. Esse também aqui é demais, olha. Judas 6. A sua igreja, não sei se você vai ouvir isso aí não, porque eles falam de diabo, como é que eles vão ler um texto desses aqui pra vocês? Ah, como que vai ler um texto desse pra vocês? E aos anjos que não guardaram o seu principado, que anjos? Apocalipse 12. Judas 6, Judas 1, 6. Então, é sobre isso. E aos anjos que não, Judas está falando sobre isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Tá tudo no céu, fazendo, tudo lá no céu, ó, fazendo, fazendo, turminha, né, contra Deus. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas. Tá presa, abençoados, em prisões eternas. Maria, como você sabe disso? Sabendo, abençoado, porque a revelação já foi dada para nós. Olhe para cá. Olha a cruz. Olha Apocalipse aqui, 12. E olha para cá. Paulo disse, Hebreus 2,14, está aniquilado. É assim que você se entende. É assim que você se acha. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, porque eram os anjos, né? O diabo era um anjo lá no céu de autoridade. Aí deu umas lá com o Senhor, não é? Autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. E ele os tem guardado em trevas, presos. Judas 1,6. A graça é postada tão gostoso de falar dela. Então é isso, abençoados. Aí eu estava, né? Então eu estava nesse evento. E a moça perguntou a renda. Vamos voltar, abençoados. A moça perguntou a renda. E eu não quis falar. Eu joguei uma renda qualquer. Eu fiquei debaixo de condenação? Não. Porque Romanos 8:1 fala que não há nenhuma condenação em nós.
A carne ativou, não é, abençoados? A carne, ela... Paulo chama isso de obras da carne, Gálatas 5. Ah, mentira, não é? Mas não devemos ser assim. Não devemos ser assim, abençoados. Aí, tudo bem, passou esse dia, né? Quando foi no outro dia, eu estava tomando, quero falar da manifestação. Vocês têm que crer, abençoados. Sua vida tem que ser mais, senão você não aguenta. Mas quando há uma manifestação de Deus em nossa vida, aí a vida fica leve, fica boa, o fardo fica... eu menti, abençoado. Mas o fardo fica leve quando sabemos das Escrituras, quando Deus abre o nosso entendimento para as Escrituras. Aí a gente não fica debaixo de condenação. Puta, errei agora, ai. Aí tem que orar um texto, tem que confessar os pecados, tem que ajoelhar no milho, tem que ficar uma semana de jejum. Tudo isso para quê? Para que o Senhor nos perdoe, e Ele já nos perdoou. De uma grande dívida, abençoados. De um grande pecado que era de Adão. Esse Ele aniquilou. Então, esse era impossível para nós. E Ele fez isso. Mas Ele, sendo poderoso, Ele fez isso. Então, eu fiquei nesse dia regozijando, abençoados. Com a manifestação dele, eu estava tomando banho. Num dia, eu não falei a verdade. No outro dia, ele se manifestou. E ele disse para mim, quando eu levantei e abri meu olho, do nada, ele me disse: Maria, você não ressurgiu com ele? Você não é a nova criatura? Você já não pode ser essa velha mais. E eu fui procurar isso daí, abençoados, na Bíblia. Procurar na palavra do Senhor. Aí estava lá em Colossenses 3. Colossenses 3, olha. Vou ler aqui um pouco. Portanto, Ele me deu. Em um dia, a minha carne ativou. Uma mentira. Né? Porque eu não queria falar com a irmã, com medo da irmã ouvir. Porque os filhos de Deus abençoados, nem é pela irmã. Nossa, a irmã, eu converso tanto com ela. Mas esse assunto eu não queria falar. Porque é muito feio fazer pergunta. Eu vou repetir, abençoado. Você compra um carro novo e a primeira coisa que a pessoa pergunta: quanto que você pagou? Quantas parcelas? E quando você arruma um emprego, abençoados, vai ganhar bem? Quanto você vai ganhar lá? São perguntas que eu abomino. Não gosto. Eu também não faço. Se eu não gosto que me fazem, então também eu não tenho que fazer, não é? Eu acho muito feio isso. Aí, abençoados, no outro dia, do nada, o que eu quero contar aqui pra você é porque foi do nada. E é nisso que eu me sinto feliz. Se você não tiver isso na sua vida, abençoados. Esse estudo aqui, isso aqui é um estudo que eu agrado a Deus com isso aqui fazendo, porque eu me regozijo em saber das coisas do Senhor. Mas a manifestação é melhor ainda. Quando eu abri meu olho de manhã e o Espírito Santo vê o que eu falei para vocês, que Deus é Pai dos Espíritos abençoados, que nós não vemos Deus. Então ele me disse: vai lá, Maria, dá uma lida lá. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se foste ressuscitados do nada, sabe o que é você abrir o seu olho? Você é a nova criatura.
não morreu e não ressurgiu com o Senhor. E depois eu fiquei assim, caramba, mas nem abri o olho e o Senhor já falou comigo já. Aí eu fui lá na Bíblia, fui procurar, abençoados, procurar. Colossenses 3, portanto, se foste ressuscitado, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, buscai as coisas de cima. Daqui a pouco vocês vão saber o que é as coisas de cima. Aí, buscar as coisas de cima não são as coisas terrenas e carnais, né? Tem gente que já levanta aí, já começa pensando em serviço, o que tem para fazer na rua, os deveres de casa, o carro para levar, o carro para levar no mecânico, né? Então, já a compra do mercado, já pensa com as coisas terrenas e carnais. Mas eu penso nas coisas mais do alto, confesso para vocês. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Abençoados, nós somos batizados em Cristo. Ah, Maria, vocês são batizados em Cristo porque vocês se batizaram na água. Não, somos batizados em Cristo porque fomos batizados em sua morte, amém? Batizados na água são os povos da lei aí, os meus irmãos, vocês aí que creem dessa forma aí, que vocês só estão em Cristo se vocês foram batizados na água, se vocês imitaram Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, ele cumpriu a ordenança. Alô, Jesus de Nazaré ainda estava vivo, ainda estava na velha aliança ainda, porque Jesus de Nazaré nasceu sobre a lei. E ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Portanto, havia ali o batismo e ele também se batizou. Mateus 3, né? Então, Jesus ele veio para cumprir a ordenança e Mateus ainda não é Novo Testamento, não é Novo Pacto, abençoados. Ali ele estava vivo ainda. Então, muita gente copia o Jesus de Nazaré, né? Imita ele porque ele se batizou. Então, imita ele. Vocês têm que imitar ele também indo para a cruz também. Ele foi para a cruz, então imita ele, vai para a cruz também. Não é? Não está imitando ele? Nós não imitamos Jesus de Nazaré. Nós imitamos a Paulo, né? Que imitou o Cristo. Imitem a mim como eu imitei ao Cristo, disse o nosso apóstolo Paulo. Então, a moeda virou, abençoados. Então, a igreja de Cristo está atrasada. Então, abençoados, nós não cremos como vocês, que vocês creem que vocês afundaram lá na água do batismo, vocês se batizaram, por isso vocês são nova criatura, por isso vocês são salvos, por isso que vocês são, vocês têm o Espírito Santo, não é assim? É assim que o povo eleito aí crê dessa forma, ainda estão em um velho pacto, sem a revelação, melhor dizendo. Nós não, nós estamos depois da cruz, somos batizados em Cristo, há um só batismo. Demora, não é, abençoado? Tem mais explicando as coisas, mas, há um só Senhor, tá certo, o meu e o seu. Há uma só fé. Há um só batismo. Não está escrito que há 2 batismos. Então, se a lei ainda faz, Mateus ainda é lei. Se a lei ainda faz, se o pessoal hoje ainda faz um batismo de aspersão, imersão, aspersão na cabeça, né, que é o catolicismo, e imersão afunda na piscina lá e na água do rio, né, que é os pentecostais. Então, se há esse batismo e depois o batismo com o Espírito Santo, aí são 2. Olha a graça, o que diz? Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, se aí as igrejas hoje faz esse batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, eles têm ciência disso? Aí já é 2. Aí a graça aqui ela já cai, a Bíblia, né, dizem, a Bíblia não cai em contradição. E Deus não é Deus de confusão. Então aqui já vê que ele já não bate, abençoados. Então por isso que Deus não é Deus de confusão. Então nós fomos batizados na morte de Jesus. Vamos ver o que é que diz a graça. Estamos no novo pacto. Olha.
Vamos ver o que diz a graça. Olha, Romanos 6, verso 2. De sorte que fomos sepultados. Vou ler bem devagarzinho isso daqui para vocês. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós. Então, abençoados, foi na morte de Jesus, na nova aliança, tá vendo aqui? Romanos já é nova aliança. Romanos 6, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. E o corpo do pecado foi desfeito mesmo. Alô? O corpo do pecado foi desfeito, porque agora nós somos o Espírito com o Senhor, para que não sirvamos mais ao pecado. Não é? Então, o corpo do pecado ele foi desfeito, abençoados. Na morte de Jesus. Veja que nós vamos muito além, abençoados. Ah, mas ainda estamos num corpo. Claro, assim, quando você estiver vivo, depois que você morrer, aí o seu corpo vai para a terra e o seu espírito vai voltar a Deus. Mas ele já foi desfeito, o seu corpo de pecado. Porque Jesus já morreu e já fez isso por nós. Ah, Maria, mas você mentiu lá, né, no evento que você falou lá, obras da carne, não é? Paulo chamou, olha, de obras da carne. Ó, Gálatas 5, verso 16. Olha, abençoados, vamos ler aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o que é o espírito, e o espírito contra o que é a carne, e se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Tá vendo? Então, o meu espírito quer andar direitinho. Não sei, não, Maria, você é a nova criatura, não pode ficar fazendo essas coisas mais. Mas a carne foi lá na minha frente. E se levantou como? Não se levantou se irando, ela cometeu uma obra que é dela mesmo, né? Que é mentir, que não é de diabo. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfíria, emulações. Tudo isso aqui é da carne, abençoados, nada é de diabo. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isso aconteceu comigo, abençoados. Essa palavra que não herdarão o reino de Deus, porque tem gente que vive muito excessivamente na carne. Então não herdo o reino de Deus de jeito nenhum. Eu, graças a Deus, eu já herdei o erro de Deus. Eu herdei o reino de Deus, graças a Deus. Mas, abençoados, é porque eu ainda tenho uma carne. E como eu disse, eu cometi uma obra dela. Mas em mim não há nenhuma condenação, porque eu já sei que o Espírito é salvo. E conforme a gente sabe, já herdou o reino de Deus, já tem a nossa salvação eterna, já tem as palavras inefáveis, não é? Da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Então, a nossa carne, ela melhora um pouco, porque estamos sempre ali buscando. Porque estamos sempre dentro do reino de Deus. Mas a carne é imperfeita. E eu, sem a manifestação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, talvez eu seja pior que vocês. Ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. Achei o máximo.
Então, abençoados, olha, fomos sepultados com Cristo. E hoje a nova criatura é o Espírito. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são debaixo da terra. Aqui debaixo da terra o pessoal fala para você que você não batizar, tudo na carne, pessoal. Se você não batizar, você não é salvo. Fala para você tem que fazer uma campanha, um jejum, uma corrente para você conseguir uma bênção. Ai, abençoados, olha, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Abençoados, pensa em prosperar no céu. Não entra dentro do céu, não entra dentro da igreja para você querer um casamento bom, para você querer prosperidade, dinheiro, emprego, saúde, queira tudo isso, mas entra dentro do reino de Deus para querer mais as coisas que vêm do alto, lá do céu. 3, pois morreste a vossa vida está oculta com Cristo. A nossa vida, abençoada, terrena e carnal, essa está oculta com Cristo. Eu não sei meu dia de amanhã, quem sabe é Ele. Mas a nossa vida espiritual, essa não está mais oculta não. Pela graça sois salvos, eu já sei disso. Eu já sei que eu tenho uma obra, eu já sei que eu tenho uma carne, e ela não é perfeita. 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Graças a Deus, o Senhor, Ele se manifesta para mim. E eu me manifesto para Ele. Ele fala comigo, eu falo com Ele. Então, Jesus, Ele falou, se eu não lembro o versículo todo, aí eu tenho que escrever. Mas a minha mente é a mente de Cristo, então eu escrevo e jogo aqui o versículo, abençoado. Olha, pois, o que Jesus diz? Quem, me confessar diante dos homens, se você se manifestar diante do Senhor, quem, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então, ele também vai se manifestar ao Pai, que está nos céus. Quem, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Então, se manifeste para o Senhor, confessando Ele. Se manifeste para o Senhor, para que Ele também se manifeste na sua vida. Alô, para que Ele também se manifeste na sua vida. 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Faz morrer essa natureza sua terrena e carnal, abençoados. Não é? De idolatria, de mentira. Temos que fazer isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo falou. Fazei, pois, morrer. Tem que melhorar, abençoados, essa carne, essa natureza. Tem que melhorar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Eu gosto sempre de falar isso daqui, porque gosto sempre de falar sobre a avareza, abençoados, porque muita gente é colada no dinheiro, né? Deixa muitas coisas. Avareza, qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Paulo não disse, buscai as coisas do alto, e lá no alto, lá no céu, não tem dinheiro, não tem avareza.
Lá tem ruas de ouro, mas todo mundo passa lá em cima, anda para baixo, para cima, banco de ouro, mas ninguém nem liga, abençoados. Estamos atentos às ordens do Senhor. O anjo que dá ordem lá e envia seus anjos para dar ordem aos seus anjos, que somos nós. Lá não tem dinheiro. 6. Por essas coisas vem a ira. Então, vocês pensam o quê? Que Deus, Ele não se ira? Se ira, sim. Deus é um Deus amoroso, mas quando erramos, Ele corrige. Por quê, abençoados? A graça de Deus também é exortação, consolação e edificação. É o que vocês estão sendo aqui, edificados por esse apostolado. Aqui, ó, 1 Coríntios 14, 3. Entretanto, quem profetiza e o faz claramente. Mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E profetiza em nome do Senhor Jesus, que daqui para frente você vai buscar um pouco mais as coisas do alto, assim como diz a palavra. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Quanta gente hoje não está ministrando? Quanta gente hoje não está ministrando por dinheiro? Omite a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Omite. Não fala para os filhos de Deus da graça. Que é salvo pela graça. Que é comprado por um bom preço. Que não existe mais o pecado, que o pecado foi aniquilado. Qualquer dia eu vou trazer alguns versículos aí de o pecado e os pecados. Os pecados são esses. O mal da carne, né? Então, quanta gente, abençoados, lá em Mateus 6, o Senhor, Ele disse que as aves, elas não amontoam. Olha, eu vou ler isso aqui também, olha. Eu vou terminar. Tá aqui, ó. Olhai para as aves do céu. Jesus disse, ó, Mateus 6, verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem trabalham, hein? Nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, abençoados, nós temos um valor muito grande para Deus. Por isso que o Senhor foi para a cruz, morreu, ressuscitou para nos fazer. Já pensou, abençoados? Por isso que Deus deu o seu Filho unigênito para nos dar essa salvação eterna. E nós não vamos ter muito mais valor para Deus, então você tem que fazer a mesma coisa, dar valor ao Pai que te comprou, o Pai que te salvou, o Pai que tirou os seus pecados, o Pai que disse está tudo consumado, não precisa mais fazer obras, foi pela graça que vocês foram salvos. Não preciso mais de sacrifício dos meus filhos. E todos ainda na lei. E muita gente prega o evangelho hoje, abençoados, por conta de dinheiro. Prega, e Jesus em Mateus 10 ele disse, eu te dou de graça dai. Foi de graça, é de graça que o Senhor nos dá. 6. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não é? A ira de Deus vem para as pessoas que estão desobedecendo a Deus, não procuram as coisas do alto. São desobedientes, tem a revelação da palavra, tem gente que tem a revelação da palavra e ainda vive em obras mortas, batizando, fazendo campanha, fazendo jejum, crendo em homens, crendo em santos. A ira de Deus vem, depois se acontece alguma coisa com você, você não sabe nem o porquê.
não é? Porque está em obras da carne, não é, abençoados? Obras da carne. Então a ira do Senhor, se eu começar se eu começar a mentir hoje, amanhã, depois e viver mentindo e não sair disso, a ira de Deus vai vir sobre mim, porque eu estou desagradando ao Pai. Aí o Senhor nos reprova, abençoado. De algum jeito Ele nos reprova. E Ele permite as coisas. 7. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Então, quer dizer, em outro tempo, antes de conhecer a graça, o apostolado, abençoados, poderíamos viver desse jeito. Hoje nós sabemos da graça, sabemos do apostolado, então já não podemos viver dessa forma, nesses rudimentos judaicos, nessas obras. Se você já sabe que no meu batismo que salva, que em sua morte, na morte do Senhor Jesus, é que nós somos batizados, você já sabe disso, se isso já foi revelado para você, se você já sabe disso, se Ezequiel 28:19, se Hebreus 2:14, se Colossenses 2:15, se Judas 6 te ajudarem a saber, a te revelar que o diabo foi aniquilado, então nunca mais você vai pregar diabo para ninguém. Nunca mais você vai pregar que só o batismo é quem salva. Então, quando você recebe essa graça aí, e se você omitir ela e continuar nessas ordenanças, nessa fala, nessa palavra torpe, Deus sobre os filhos da desobediência, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, quem está na ignorância, o Senhor não leva o tempo de ignorância, Ele não leva em conta. Mas depois que os filhos de Deus não estão mais na ignorância. 7. Nelas também em outro tempo andaste. Antes de receber a graça, não é? Agora você recebe a graça, você entende a graça e você continua nisso. Não é? Se eu sei que mentir desagrada a Deus, então eu vou procurar ao máximo andar em linha com os ensinos aqui que Paulo nos deu, não é? Nelas também em outro tempo andaste quando a vossa vida era dominada por elas, não é? Agora não é mais, porque agora o entendimento das escrituras chegou até a mim. 8. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas. A ira, a cólera, qualquer coisinha tá estourando com as pessoas, brigando. Entrando na carne. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes que saem da vossa boca. Não é? Ah, eu sou um pecador, alô. Na nova aliança você não é mais um pecador. O Espírito, não é? Então, obras, nós temos obras malignas, não obras do diabo, nós temos em nossa carne. Mas você não é um espírito pecador mais. Sois nascido de Deus, abençoados. Sois nascido de Deus. Não sois da carne mais. Alô? É nascido de Deus. E os que são da carne são da carne. Os que são do Espírito são do Espírito. Você não. Alô, você é ovelha ou não é? Crê ou não crê? Tem que crer, não pode ser incrédulo, abençoados. Igual Tomé. Pode ser incrédulo igual Tomé. É nascido de Deus, não é da carne, mas não pode ficar nesse evangelho da carne, batizando a carne, achando que esse batismo salva. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Agora, pois, abandonai também todas estas coisas. Aí Paulo vai falar aqui, ó, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes que saem da vossa boca. Tem gente que amaldiçoa o irmão, né? Ô diabo, ô capeta, ô abençoado. Deixa sair uma palavra torpe da sua boca, não. Não sois mais da carne. Domina a carne aí, abençoados. 9. Não mintais aqui que o Senhor me pegou, hein?
Quando eu acordei hoje de manhã, eu nem sabia que tinha isso daqui. Um dia, fui para um evento, a moça fez uma pergunta, eu não quis responder, acabei falando lá qualquer valor e não respondi para ela lá. Não falei a verdade para ela. Não mintais uns aos outros. Então eu cometi uma obra da carne, pois já vos despedistes do velho homem com os seus feitos. Então quando eu abri o olho, o Senhor me deu, Maria, és uma nova criatura. Eu fui procurar. Aí quando eu cheguei aqui, abençoados, até nesse verso 9, nossa, chorei, hein? Chorei, abençoados. 10. Deus estreita nós para ver se a gente está cumprindo os ensinos dele, abençoado, para ver se a gente está agradando mesmo. Ele estreita mesmo, bota você à prova. 10. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Então a gente tem que se revestir do novo, não é? Se somos a nova criatura, temos que nos revestir do novo, que é sair dessas obras da carne. Não é, abençoados? Que é sair dessas obras, essas ordenanças da lei, se revestisse do novo, pela graça sois salvos, não é pelo batismo em águas, aquele que te afundou, agora é pelo batismo em Cristo, se revestisse do novo, que agora não há mais diabo ao derredor, e sim anjos em nosso favor, e sim anjos em nosso derredor. E vos revestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, o Pai, não é? Hebreus 2, Hebreus 12, 9, Deus, sendo Espírito, é Pai dos Espíritos. Nossa, eu adoro essa palavra. Quem sabe é a próxima tatuagem que eu vou fazer. Quem sabe, né? Não sei. 11. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Outro dia eu explico isso aqui para vocês, abençoado. Também já trouxe aí sobre incircuncisão, não é? Incircuncisão somos nós, os incircuncisos, aqueles que não batizam, aqueles que não jejuam, né? Então, nós não somos que fazemos nada para a carne, aqueles que jejuam para santificar, não é? Aqueles que não comem carne de porco, do carne, abençoados. Agora os da circuncisão não, a turminha da circuncisão de Pedro, João e Tiago, né? A turminha que se batiza, não é? Para ser salvo, que faz jejum para se santificar. Esses são a turminha da circuncisão. Turminha da lei. Aqui não há grego nem judeu, graças a Deus, abençoados. Não há mais nem grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão. Hoje somos um povo de Deus, tanto os da lei como os da graça, tanto eu, tanto vocês. Há um povo só, porque Cristo derrubou a parede que havia de separação, não é? Hoje não existe mais isso, hoje somos um povo só. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, portanto, eu e você, como eleitos de Deus, santos no espírito, na carne não. Carne não volta a Deus, o que volta a Deus é o espírito. Santos e amados, revesti-vos de compaixão. Então, sabendo aqui, abençoado, revestir o novo homem, reveste-se de compaixão. O novo homem não pode ficar brigando por qualquer coisa, se exaltando com o próximo, por nada. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão e benignidade. Nós nos revestimos, abençoados, nós em graça nos revestimos de compaixão com o nosso irmão que ainda está na lei, que ainda recebe as ordenanças da lei, que ainda está com a mente cauterizada, que tem que fazer para ser. Em meu estudo graça, que eu nem vou fazer agora, já tem muito tempo aqui de administração, eu vou voltar outro dia. Abençoados, então nós temos compaixão. Poxa vida, abençoados.
Tem uma ministração, abençoados, que eu chorei muito, muito. Procure lá, Ministério Graça e Apostolado, vocês vão ver lá, vai na playlist, procure essa mensagem. Eu nunca vou me esquecer de como que eu chorei quando eu vi essa ministração, a lógica da graça. E eu me sinto muito, muito mesmo de compaixão para com meus irmãos, quando eles têm medo do diabo, quando eles aceitam Jesus, porque eles estão com medo do diabo, porque eles estão com medo de perder a salvação, porque eles estão com medo de não entrar no céu, ou pela graça sois salvos, pela graça. E isso não veio de vós, nem de mim, nem de vocês, foi um dom gratuito de Deus. Pela graça nós somos salvos, isso não se perde. Mas fala-se que se perde se você não se batizar. Fala que se perde se você não tiver em Cristo. O em Cristo é o quê? O em Cristo, hoje, dos crentes, é ser batizado. O em Cristo é aceitar Jesus e nós não. O em Cristo, nós somos batizados com a morte, né? Na morte do Senhor Jesus. Temos o Espírito Santo. Os crentes hoje, os pentecostais, eles falam que só tem o Espírito Santo quando é batizado. Até então não tem o Espírito Santo, e isso não é verdade. Em Cristo quer dizer que nós nascemos depois da cruz. Isso é estar em Cristo. Nós nos revestimos de compaixão. Queremos forçar vocês? Não, porque não é por força nem por violência. Entender isso da noite para o dia? Não. E talvez vocês nem nunca vão receber essa revelação, infelizmente. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Teu irmão te fez algum mal, abençoado? Olha, o ensino de Paulo, suportai-vos uns aos outros. Suporta o teu irmão. Talvez ele é mais fraco que você. E você, sabendo das escrituras, sendo mais forte, auxilie o seu irmão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, né? O Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. E, acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor. Olha, abençoados, Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu falar em línguas, se eu não tiver amor pelo meu próximo, nada vai adiantar. Os 2 mandamentos que o Senhor deixou, amai o Senhor sobre todas as coisas. 2, amar o seu próximo como a ti mesmo. 14, abençoados, vamos lá terminar. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 15, e a paz de Deus, para a qual foste chamada em um só corpo. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração. E sede agradecidos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando